Supremo Tribunal Federal invalida o uso da legítima defesa da honra em feminicídios. Sobe para 14 o número de mortos em operação militar no litoral de São Paulo. E você vai ver também. Governo de São Paulo não adere a livros didáticos do MEC para 2024 e diz que usará material próprio e 100% digital a partir do 6º ano. Sob pressão do governo para baixar os juros, Banco Central inicia hoje primeira reunião do Copom. Chuvas recordes na China provocam enchentes, deixam mortos e milhares de desabrigados. Superlua poderá ser vista hoje em todo o Brasil, com destaque para o Centro-Sul, que terá condições de tempo favoráveis para o espetáculo. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo confirmou hoje que ao menos 14 pessoas foram mortas no litoral sul de São Paulo em operação policial. A Baixada Santista vive um momento de muita violência desde que o soldado da rota, Patrick Reis, foi morto no Guarujá na última quinta-feira durante um patrulhamento. Hoje, 2 policiais foram baleados em Santos. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que homens descem de um carro armados com fuzis e correm em direção ao carro da Polícia Militar e efetuam vários disparos. A policial Najara Ferreira estava dentro da viatura estacionada em frente a uma padaria em Santos, no litoral paulista, quando foi atingida com 2 tiros nas costas. A cabo da Polícia Militar foi levada para a Santa Casa de Santos e o estado de saúde dela não foi divulgado. Segundo a PM, os criminosos fugiram para o Morro São Bento, onde houve troca de tiros com a polícia. Um homem foi morto e um outro policial foi baleado. A violência se intensifica na região. Só nos últimos 6 dias, 3 policiais foram baleados na Baixada Santista. Na quinta-feira, o soldado da rota, Patrick Reis, de 30 anos, foi morto no Guarujá, cidade vizinha a Santos. Depois da morte do soldado, a polícia começou uma operação na região, batizada de Operação Escudo. Os boletins de ocorrência registrados narram as versões dos policiais militares de que viram uma pessoa suspeita e que os suspeitos atiraram ou tentaram atirar contra os policiais. Até o momento, 32 pessoas foram presas, incluindo o suspeito de ter atirado e matado Patrick, Erickson Davi da Silva, de 28 anos. Além das prisões, 11 armas foram apreendidas. O governo do estado confirmou que a operação segue até o fim de agosto na Baixada Santista, com o objetivo de repreender o tráfico de drogas e o crime organizado. Os ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram por unanimidade inconstitucional o uso do argumento da legítima defesa da honra em casos de feminicídio julgados no Tribunal do Júri. A análise do caso foi concluída hoje durante a sessão de reabertura dos trabalhos na Corte. Os ministros acompanharam o voto do relator do caso, o ministro Dias Toffoli. Pela decisão, a legítima defesa da honra não poderá ser usada por advogados, policiais ou juízes de forma direta ou indireta. A proibição vale tanto para a fase de investigação dos casos, quanto para as situações em que os processos chegam ao Tribunal do Júri. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi convocado para prestar depoimento na CPI do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. O requerimento aprovado pela comissão justifica a convocação para que o chefe da Casa Civil preste esclarecimentos sobre a sua atuação com relação ao movimento, tanto como ministro quanto como governador da Bahia.
O requerimento aprovado foi apresentado pelo relator da CPI, deputado Ricardo Salles. O parlamentar defendeu a convocação do ministro para que ele também preste esclarecimentos sobre a atuação da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, sob o comando da Casa Civil em relação ao MST. E olha só, o presidente da CPMI do 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, deu 48 horas para que o ministro da Justiça, Flávio Dino, forneça as imagens do Palácio da Justiça durante as invasões e nos dias que precederam os ataques às sedes dos três poderes em Brasília. Dino negou a liberação das informações com a justificativa de que o compartilhamento poderia comprometer o andamento das investigações em curso. Congressistas da oposição afirmaram ser inconstitucional a recusa do ministro e defenderam a apuração de possível crime de responsabilidade. Defenderam que a CPI tem o direito de acessar documentos, já que também está conduzindo o inquérito. O governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Educação, decidiu hoje não aderir ao material didático e pedagógico do Programa Nacional de Livros Didáticos do Ministério da Educação para os alunos do ensino fundamental e ensino médio da rede estadual a partir de 2024. A decisão acontece porque a rede estadual possui material didático próprio, alinhado ao currículo e usado em mais de 5.000 escolas, mantendo a coerência pedagógica. No programa do MEC, as redes municipais e estaduais escolhem os livros que estão no catálogo e recebem os materiais gratuitamente do governo federal. Os computadores serão os primeiros itens adotados para que os alunos possam usar dentro da escola, além de doação de aparelhos para os mais necessitados e a autorização para as escolas imprimirem esse material e entregar para os alunos que precisam. Para os anos iniciais, haverá material digital com suporte físico. Já nos anos finais, entre o 6º e o 9º ano do ensino fundamental e ensino médio, será material 100% digital. É a primeira vez que o estado de São Paulo fica fora do Programa Nacional do Livro Didático. Entraram em vigor hoje as novas regras para compras internacionais pela internet de até $50, cerca de R$230. A mudança contempla as compras feitas por pessoas físicas no Brasil em empresas de fora do país. A regra só vale para as empresas que estão cadastradas no novo programa da Receita Federal Remessa Conforme. Mesmo assim, o consumidor continua pagando 17% de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, tributo que é arrecadado pelos estados e será descontado na hora da compra. Para compras acima de $50, as regras continuam as mesmas, com 60% de tributação federal de importação e isenção de imposto para remessas entre pessoas físicas. A expectativa do governo é que a mudança equilibre a concorrência entre o varejo nacional e o comércio eletrônico. As compras também devem chegar com mais rapidez, já que os pacotes serão liberados automaticamente na chegada ao país. Atualmente, o Brasil recebe 1 milhão de encomendas por dia. O governo federal diz que o programa não mira numa empresa ou site específico, mas busca diminuir a evasão fiscal e aumentar a arrecadação. A estimativa é atingir cerca de 8 bilhões de reais por ano em arrecadação de tributos. E olha só, a partir de hoje, as farmácias já podem fazer exames de análise clínica. Dengue, colesterol total e hepatite estão entre os testes liberados nos estabelecimentos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a atualização de uma norma que agora permite que as farmácias realizem exames de análises clínicas. De acordo com a entidade do setor farmacêutico, são pelo menos 47 testes que vão poder ser realizados nos estabelecimentos. Os exames são todos os que têm coletas de sangue, urina, fezes e secreções. Até então, a Anvisa liberava a realização somente de testes de Covid-19 e de glicemia nas farmácias. A nova regra já começou a valer e os laboratórios vão ter um prazo de 180 dias para adequação.
A atual resolução leva em consideração a evolução do setor de diagnósticos e afirma que a norma anterior ficou defasada frente à nova realidade tecnológica. Segundo a Agência de Vigilância Sanitária, desde 2019, foram realizadas audiências e consultas públicas para rever a decisão tomada em 2005. A Anvisa informou que, nesse período, foram desenvolvidos novos equipamentos, tecnologias, metodologias e processos tecnológicos que propiciaram mais agilidade aos exames de análises clínicas e maior segurança aos pacientes. Além disso, essas inovações ampliaram o acesso da população ao diagnóstico clínico. Os testes oferecidos devem atender os critérios da norma para que sejam realizados em farmácias. De acordo com a Anvisa, ainda não há uma lista pré-definida de todos os exames atendidos. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. O Procon do Rio promove serviço de mutirão até o dia 11 de agosto, no centro da cidade. O intuito é ajudar as pessoas que estão com dívida de água, luz e telefone. E os descontos podem chegar até 90%. O Procon fica localizado na Avenida Rio Branco, número 25, no 5º andar, e faz ponte com empresas para negociar as dívidas. Confrontos no Rio fecharam mais escolas no primeiro semestre de 2023 do que no mesmo período do ano passado. Um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Educação mostra um aumento de dias sem aulas por causa da violência. Só neste ano foram 2.129 escolas fechadas, um aumento de 97%. Por conta deste cenário, o número de alunos fora das salas de aula chega a 163 mil na rede municipal. Essas foram algumas das notícias aqui do Rio de Janeiro. Eu fico por aqui e amanhã eu volto. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Muito obrigada, Anderson. Uma ótima noite para você. E veja a seguir, chuvas recordes na China provocam enchentes, deixam mortos e milhares de desabrigados. E ainda, a superlua poderá ser vista hoje em todo o Brasil, com destaque para o Centro-Sul, que terá condições de tempo favoráveis para o espetáculo. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, a produção industrial teve uma leve alta em junho. Segundo o IBGE, a expectativa era de queda no mês. A produção industrial brasileira subiu 0,1% em junho. Segundo o IBGE, o setor também registrou alta de 0,3% em maio. Em junho de 2022, houve alta de 0,3%. Com isso, a indústria brasileira acumula recuo de 0,3% no ano e alta de 0,1% em 12 meses. O indicador de junho veio melhor que o esperado pelo consenso Refinitiv de analistas, que apontava para uma queda de 0,1% na comparação mensal. Na comparação anual, a previsão era de alta de 0,3%. Em junho, apenas uma das 4 grandes categorias econômicas e 7 dos 25 ramos industriais pesquisados mostraram alta. A maior influência positiva nos grupos de atividades veio de indústrias extrativas, que avançou 2,9% em junho, depois de crescer 1,4% em maio. O ramo das indústrias extrativas é um dos que estão acima do patamar pré-pandemia, com 7% de alta em relação ao nível de fevereiro de 2020. Outros setores que contribuíram para o resultado de junho foram a confecção de artigos do vestuário e acessórios, de produtos de borracha e de material plástico e de produtos de metal. Já entre as atividades em queda estão os produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, veículos automotores, reboques e carrocerias e máquinas e equipamentos. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta terça-feira, na medida em que investidores seguem na expectativa pela reunião do Copom, do Banco Central, que define o novo patamar de juros do país nesta quarta-feira. Sinais de desaceleração econômica na China e dados fracos da atividade industrial na zona do euro também ficaram no radar.
A moeda norte-americana avançou 1,27% e encerrou o dia cotada a R$ 4,78 na venda. E a reunião do Copom, que vai definir a taxa básica de juros da economia, começou hoje. A queda dos juros é dada como certa entre os especialistas. A dúvida é de quanto será o corte. Depois de um ano com a Selic, a taxa básica de juros estacionada nos 13,75%, o Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, deve decidir por promover o primeiro corte nesta semana. Esta é a ampla expectativa de economistas e especialistas, após os primeiros sinais dados pelo próprio Copom nos comunicados de seu último encontro em junho. A principal dúvida agora está em torno de qual deve ser o corte. Boa parte das projeções aposta em uma redução mais cautelosa, de 0,25 ponto percentual. Outra parcela acredita que já seja possível ter um corte de 0,5 ponto percentual. E ainda uma terceira ala, dividida entre as duas possibilidades. Um consenso entre as várias análises, entretanto, é de que a decisão deve ser bem longe de unânime. Ou seja, uma parte dos diretores do Copom deve votar por um corte mais brando, enquanto outra deve defender uma redução mais agressiva já neste encontro. E olha só, a Lua é o único satélite natural da Terra e o quinto maior do sistema solar. E também a inspiração para poetas e românticos. E para quem gosta de apreciar a Lua, a noite desta terça-feira será especial. É isso mesmo, uma superlua poderá ser vista em grande parte do país, maior e mais brilhante do que o normal. Agosto será especial para quem gosta de observar o céu. O mês começa e termina com superluas. A primeira já acontece hoje, dia 1º de agosto, e é conhecida como superlua de Esturjão. A segunda no dia 30 e será uma superlua azul, que é um nome dado à segunda em um mesmo mês, algo raro que só se repetirá em 2032. Nessas duas ocasiões, a lua cheia pode parecer ainda maior e mais brilhante no nosso céu, pois estará mais próxima da Terra. Apesar do nome, o termo superlua não é uma definição astronômica oficial. Ele é usado nos momentos em que a lua cheia acontece próxima ao perigeu, quando está mais próxima da Terra e, portanto, parece maior e mais brilhante. O perigeu é quando a distância entre esse satélite e a Terra é menor do que 360 mil quilômetros. Quando isso ocorre, a Lua fica 14% maior e 30% mais brilhante do que no apogeu, que é a microlua, quando está mais distante. Segundo a NASA, ela é chamada de superlua de Esturjão, em referência a um peixe que, nessa época, é encontrado em grande quantidade nos grandes lagos da América do Norte. Um conjunto imenso de lagos de água doce entre o Canadá e os Estados Unidos. Que linda, hein? Será que a gente consegue ver a lua daqui? Com certeza, maravilhosa, imperdível e dá para ver do Brasil todo, hein, gente? Não vamos perder esse espetáculo lindo, então. Isso mesmo. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã.